O Twitter tentou se explicar sobre o porquê os perfis bolsonaristas que deveriam estar bloqueados puderam fazer lives e ainda pedir financiamento durante o bloqueio. É isso mesmo. Mas deu ruim, né? Um relatório da Polícia Federal mostrou que as justificativas apresentadas pela plataforma foram todas furadas. E é isso que a gente vai debater agora aqui no Plantão do Meteoro. Twitter, X, enfim, como você preferir. Vamos falar sobre isso. Vou trazer a Sofia Labanca aqui na tela, Sofia, porque esse não é uma treta de hoje. A gente vai ter que trazer até um contexto um pouco mais histórico aí para quem tá meio perdido, mas não pode passar batido, né? Não pode passar batido de forma alguma. Na verdade, a gente tem que dar um histórico até para explicar o que aconteceu, na verdade, Perfeito. porque o que a gente está tendo é repercussão do que rolou em 2024. Uhum. Em 2024, o Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de perfis de alguns bolsonaristas, incluindo aí Alan dos Santos, o Rodrigo Constantino, o Paulo Figueiredo, entre outros. E esse bloqueio deveria tanto impedir que as postagens deles e transmissões deles fossem vistas aqui no Brasil, como também deveria impedir que eles recebessem dinheiro, né? Que eles fossem pagos por isso. Até porque, vamos e convenhamos, não seria muita perda se eles continuassem recebendo pagamentos pelo conteúdo. E o que aconteceu? Houve falhas nesse bloqueio. A gente viu live acontecendo, a gente viu continuar disponível as plataformas, aí, os links para pagamentos, inclusive através de criptomoedas, né, que daí permitiria esse pagamento sem que fosse possível rastrear. E o Twitter tentou aí se explicar, né? Não. Isso que vocês estão falando que são transmissões que aconteceram aqui na nossa plataforma. Não foi na nossa plataforma. Eles só usaram para divulgar, não aconteceu transmissão nenhuma. O que houve? Qual que é a novidade que a gente tem agora? É que houve uma investigação aí por parte da Polícia Federal, sob comando do delegado Fábio Shore, que, se vocês reconhecerem esse nome, é porque ele é um dos delegados da PF mais atacado pelos bolsonaristas, inclusive aí Oswaldo Eustáquio, Marcos Duval, vivem atacando esse delegado específico. E nesse relatório ele mostrou que, olha, mentira isso aí, não foi erro não, foi intencional. Vamos lá para o Metrópolis, coluna do Paulo Capelli, que ele vai falar um pouco sobre isso. Aqui, ó, coluna do Paulo Capelli. PF diz a Moraes que X permitiu lives e pagamentos a perfis bloqueados. A gente pode descer um pouquinho direto para as aspas aí de trechos do relatórios. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. É possível observar que a foto do perfil do @terçalivre está com uma borda vermelha e com a frase ao vivo, o que evidencia que uma transmissão estava sendo feita dentro da plataforma X por esse perfil naquele momento. Conforme já exposto e recuperado nesta informação, a foto do perfil Terça Livre, no momento, Terça Livre é um dos perfis do Alan dos Santos, gente. No momento dessa transmissão, passa a contar com um botão que, ao ser clicado, redirecionava para o link, daí aquele link do Twitter, o endereço por si já evidencia que estaria hospedado na plataforma da empresa X, Twitter, aponta o relatório. Segundo a Polícia Federal, o link direcionava para a live armazenada no perfil Terça Livre e continua ativo caso seja acessado com o uso do VPN. Ou seja, estava ativo naquela época e eles têm prints que estão no relatório para provar isso. E ainda hoje está ativo se você acessar de fora do Brasil ou de dentro do Brasil usando VPN. A investigação também apontou que a transmissão foi feita em outras plataformas simultaneamente. A própria página de ajuda da empresa X mostra como é possível a realização de transmissões ao vivo utilizando aplicações, software ou dispositivos hardware de terceiros, ressalta. O mesmo artifício foi usado pelo jornalista Rodrigo Constantino, também atingido pela ordem de bloqueio do perfil
emitida por Moraes no dia 12 de abril de 2024. O acesso à referida live ficou disponível pelo aplicativo X Twitter sem uso de VPN por meio de acesso via smartphone e iOS. Nesse caso, o usuário é alertado sobre a apresentação live, afirma o relatório. No canto direito, o perfil bloqueado permitiu a divulgação do link da live no YouTube. Ou seja, eles estavam fazendo live simultaneamente em várias plataformas, inclusive o Twitter. E isso ficou disponível no Brasil sem uso de VPN. A Polícia Federal, no relatório, aponta que é capaz de provar isso. Estava disponível no Brasil sem uso de VPN, o que contraria a ordem do Alexandre de Moraes, que estava vigente na época. Então, não, o Twitter mentiu. O X, né, Twitter, mentiu. Estava sim disponível no Brasil, não era só em outras plataformas. Estava disponível em outras plataformas? Estava. Isso o relatório não nega, mas estava também no Twitter. E daí tem a questão dos pagamentos, né? Que o relatório também mostra que foi mantido aí os links para financiamento, mesmo com perfil bloqueado. Então você entrava no perfil, não conseguia ver as postagens, mas o link para você fazer o financiamento dessas pessoas continuava disponível, o que também contraria a ordem do Alexandre de Moraes. Vamos voltar lá para a coluna do Paulo Capelli no Metrópolis e ver isso também. Aqui. Ao se realizar o acesso do perfil Alan L. dos Santos, por meio de um navegador em um dispositivo de mesa, computador desktop, não são exibidas as postagens, fotos ou capa do perfil. Entretanto, algumas informações fornecidas, afirma a PF, destacando o botão Enviar bonificação disponível no perfil. Ao clicar nesse ícone, botão abre-se uma espécie de pop-up com dois links, endereço do Bitcoin e Venmo. Ao clicar no botão Endereço do Bitcoin, é exibida a mensagem Endereço do Bitcoin, link copiado para a área de transferência. Trata-se do endereço chave pública em uma carteira de Bitcoin. Ou seja, você consegue facilmente, com 2 cliques de distância, pegar a chave para doar através de Bitcoins para o Orlando Santos, mesmo com o perfil bloqueado. A PF teve acesso aos dados das transações para a carteira de Bitcoin de Alan dos Santos na plataforma Blockchain. Os valores em dólares americanos mudam dependendo da cotação do Bitcoin em dólar. Por outro lado, o valor transicionado em Bitcoin até a finalização dessa informação não havia. O resumo de transações identificadas envolvendo esse endereço recebeu 0,005 bitcoins, que equivale a 488,13 dólares, aponta a corporação. Então, era para ter sido bloqueado isso pela decisão da justiça brasileira, mas não, estava disponível e o Alan dos Santos recebeu quase 500 dólares através disso. Então, tá aí o relatório da PF mostra que não, o Twitter não cumpriu as ordens. Ilegal, né? Ilegal, totalmente Legal. legal. E é muito interessante que isso foi divulgado hoje, dia 20, pela manhã. Ontem, dia 19, a gente tinha o Alexandre de Moraes. Gente, chegou na imprensa hoje essa informação, tá? Deixar claro. Ontem, o Alexandre de Moraes fez mais uma ofensiva contra o Twitter e a Meta. Na verdade, assim, a ofensiva foi contra o Alan dos Santos, mas através do Twitter e da Meta. Então, temos aqui na Carta Capital, Moraes manda X e Meta enviarem dados sobre bloqueio Alan dos Santos. Isso aqui, gente, é de um outro inquérito. Não é do inquérito dos atos antidemocráticos, nem inquérito das fake news. Isso aqui é no inquérito com relação aos ataques à jornalista Juliana Dalpiva. Né? Juliana Dalpiva é uma jornalista que hoje está no ICL Notícias, que tem aí um grande histórico de apurações com relação a Bolsonaro, à família Bolsonaro e aos bolsonaristas. Ela foi atacada através de mentiras, né, notícias falsas pelo Alan dos Santos, e foi aberto o inquérito, e com relação a esse inquérito, tanto a Meta quanto ao Twitter estão sendo aí o Moraes está exigindo que eles mandem informações com relação ao Alan dos Santos. Vale lembrar que isso já foi feito com outras plataformas no passado, como a Rumble, e isso gerou aquele processo que a Rumble abriu contra o Xandão na justiça estadunidense, que não deu em nada. Então a gente sabe que já existe um histórico dessas
plataformas negarem esse tipo de informação, especialmente pelo fato de que ele está nos Estados Unidos, e Estados Unidos está protegendo Alan Santos, dizendo que não já está desde 2001 sendo pedido a extradição, Estados Unidos nunca extraditou. Vamos ver o que vai dar nesse outro caso aí. Enfim, juntei duas notícias em uma. Lúcio, o que você acha disso tudo? Mas é perfeito, porque você trouxe todo o contexto que a gente precisava mesmo, porque como a gente falou aqui no começo, né, não é uma questão de hoje, e assim, como você falou, pontuou muito bem, né, Sofia, saiu agora para a imprensa, mas esse caso, ele não parou de tramitar, né, esse caso segue tramitando, então em algum momento ia sair, né, uma notícia ou algo sobre isso, exatamente pelos avanços do judiciário. E a gente vê uma falta de vontade, vamos dizer assim, com o nosso judiciário via o X, ou Twitter, ou Twitter, desde que o Elon Musk assumiu. Né? Não é novidade para ninguém, mas o que a gente não pode é deixar que eles sambem na nossa cabeça. Né? E isso já não aconteceu da outra vez, quando o Alexandre de Moraes, o STF, derrubou o Twitter. Vocês lembram disso? Parece que foi tanto tempo, né? Parece que faz tanto tempo, mas foi agora há pouco, foi em agosto do ano passado. A gente ficou sem o X, sem o Twitter, sem o Twitter aí por o quê? 1 mês, 2 meses, mais ou menos isso? Porque o Elon Musk se negava a cumprir as ordens judiciais do Supremo Tribunal. No fim das contas, é óbvio que ia ceder, porque assim, o prejuízo financeiro é muito grande, né? E mais do que isso, também teve a questão de que foi incluído aí a Starlink. Enquanto estava só o Twitter bloqueado, o Musk não arredou o pé. Quando o nosso judiciário começou a ir atrás da Starlink, outra empresa do Musk, aí ele recuou. E é bem interessante lembrar, eu acho importante lembrar esse detalhe. Desculpa te interromper, Lúcio, mas é um detalhe que eu acho importante lembrar, que houve muitas críticas, inclusive dentro do campo progressista, quando foi para cima da Starlink, por gente dizendo, olha, Starlink tem outros acionistas além do Musk, então você está afetando pessoas que não têm nada a ver com a história. Então, até dentro do campo progressista, houve quem questionasse essa decisão. Uhum. No final das contas, não apenas funcionou, como a Europa começou a copiar o Brasil e ir para cima da Starlink também. Então, foi aí uma experiência de sucesso do nosso judiciário que está sendo copiada em outros países. Exatamente, é isso que a gente chama de soberania nacional, né? Os caras não podem vir aqui fazer o que eles querem, como eles querem e sair por cima, porque existe uma jurisdição, existem leis nacionais que precisam ser cumpridas, ou então não opera aqui, simples assim. Não quer, não opera aqui. Ficamos por aqui, Sofia Labanca. Ó, antes de ir embora, então, deixa eu compartilhar uma tela com vocês aqui, ó, porque a gente tem novidade, a gente tem novidade lá na TV Cringe. Vou colocar na tela aqui, ó, pra gente ver. Tem vídeo novo saindo na TV Cringe 96 aí para vocês. Já aproveita, entra lá na TV Cringe, youtube.com/@TV Cringe. A TV Cringe, cara, é um canal muito legal. Acho que para quem não conhece ainda, Sophie, conta pra gente o que é a TV Cringe. TV Cringe é um canal irmão aqui do Meteoro, que tem vídeo ensaios, reacts, esse tipo de conteúdo, pensando mais em um conteúdo um pouco diferente, que aqui não é o conteúdo noticioso, é o conteúdo sobre entretenimento, jogos, filmes, animes, etc. Sobre cultura pop, sobre ciência também, estamos tendo bastante conteúdo sobre ciência lá. Então, para quem está afim de ver um vídeo que seja menos essa loucura de todo dia, das notícias do dia, um conteúdo mais para você pensar, seja pensar na cultura, seja pensar na ciência, a TV Cringe é um bom lugar. Perfeito, e ó, tem vídeo novo saindo com o roteiro do nosso querido Pedro Zambarda, o @Pedro Sólidos. Por quê, né, Pedro Sólidos? Por causa de Metal Gear, que é a criação de Hideo Kojima. E a gente vai falar sobre ele nesse vídeo aqui da TV Cringe. Kojima criou um jogo sobre o fim do mundo e pandemia, que é sobre o Death Stranding, e esse é um roteiro muito legal para quem gosta de games, para quem gosta de storytelling, para quem gosta de roteiro. É muito legal porque o Hideo Kojima realmente é um cara muito bom nisso. Nisso realmente ele faz muito bem. Então você já chega aqui, ó,
Só que esse vídeo, ele tá no momento, é só para membros, tá? Ele vai sair em breve para todo mundo, mas a prioridade é membro. Então, olha só, você chega aqui, você vai vir nessa página e clica aqui, ó, seja membro. Quando eu clico aqui, abre essa telinha e você tem as opções aqui para ser membro do canal. A contribuição é bem simbólica, tá, gente? É mais para você ajudar realmente o nosso campo progressista a seguir crescendo. Então chega mais, seja membro também da TV Cringe, fechou? Muito obrigado pela sua participação, a gente se vê no próximo corte. Um grande abraço, até a próxima.